Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é do Augusto Cury, o semeador de ideias, né? Ele faz parte de uma saga, de um outro livro, O Vendedor de Sonhos. Mas como ele diz aqui, esses livros, O Vendedor de Sonhos e O Semeador de Ideias, não precisam ser lidos em sequência, tá? E até O Vendedor de Sonhos tem um filme, né, muito emocionante, ao meu ver, o filme baseado no livro O Vendedor dos Sonhos, né, os atores excelentes, né, eu recomendo ver esse filme e ler o livro também, né, porque geralmente ao fazer um filme se usa o livro, mas não se usa todos os detalhes do livro. Então, este livro aqui, eu vou ler aqui a parte no final dele, tá? Que diz o seguinte, ó, do que se trata, então, esse livro. Um poderoso homem sofre perdas irreparáveis, e torna-se um colecionador de lágrimas. Despedaçado, sai em busca dos porões de sua mente e da sociedade de seus sonhos. Então, ele deixa de sonhar e agora ele já tem ideias, né? Porque a ideia era um sonho, era abstrato, e ele então vai semear o que ele acredita. Então ele passa, o mundo desaba sobre ele, né? O mundo desaba sobre esse personagem, cobra demais de si e dos outros, né? Sabe-se que isso não é uma postura de um ser humano, né? Cobrar demais de si e dos outros, porque não consegue crescer, gera uma zona de obstrução cerebral, e a autopunição, né, envenena a alma muito mais do que o corpo. Assim dizia Sócrates, né, quando ele tomou a cicuta, ele não morreu emocionalmente, porque ele sabia o que ele pensava e do que ele sentia, né? Então, pensamentos perturbadores assolavam a alma desse personagem. O acaso não é a solução, não é fonte de quem nós somos. Charles Darwin vai nos fazer um trabalho excepcional, né? E dizer que não é o mais forte que sobrevive, e sim aquele que melhor se adapta ao meio em que vive. Então, as adaptações são importantíssimas para nós. Nós somos seres humanos, nós fazemos parte da natureza também. Nós estamos sempre nos adaptando, né? Porque nós estamos sempre buscando algo mais, né? Que é algo da nossa intelectualidade, da nossa racionalidade, buscar. Então, acasos certamente não faz parte de quem nós somos. Nós somos trilhões de células. Somos trilhões de células, e essas células se aglomeraram na hora da concepção. Nós somos uma célula, nós viramos trilhões de células. Então é algo complexo, desenvolvido, algo ordenado, né? E quando algo não está bem, quando algo se desordena, com uma célula cancerígena, por exemplo, esse câncer ele cresce descontroladamente, né? De uma maneira egoística. Então, quando o Charles Darwin chega, vou fazer um adendo aqui, quando o Charles Darwin chega para estudar aqui o Brasil, chega no Rio de Janeiro, ele se surpreende porque ele chega e ainda existe escravidão aqui no Brasil. E aí fica muito curioso com aquilo, porque a escravidão acabou em todos os países da Europa, e ele acha muita diversidade da natureza aqui, um manancial de estudo magnífico, mas ele se depara com algo assim egoísta, fora das ideias que ele tinha, que era a escravidão. Então ele fica muito insatisfeito com isso, né? Algo egoísta. Então, o semeador de ideias, o que ele não pode ser egoísta, é autoritário, impositivo pelas ideias, né? O verdadeiro líder, ele escolhe andar com leões que matam mais rápido do que com bajuladores que matam aos poucos, porque
é mais difícil lidar com as facilidades, é mais difícil lidar com o poder exagerado. O dinheiro vai chegando a um ponto que empobrece a alma. Então, o semeador de ideias não se corrompe, embora vive num mundo em que tudo é corrupção. A corrupção está em todo lado. Aquele que fura fila, aqueles que se beneficiam de alguma forma sobre os outros, né? Passa o sinal vermelho, diz sem cinto, bebe e dirige. Então, toda forma de obter vantagem em relação ao outro é a corrupção e não faz parte desse líder aqui que semeia ideais, que é o que e ideias, né? Que é o que o Augusto Cury reflete aqui no livro, né? Um livro romanceado e ele é bem, a linguagem é bem tranquila para todos lerem, né? Então ele critica bastante o mundo acadêmico, porque ele diz que enrijece muito a educação no Brasil. Ele diz que enrijece muito, não forma pensadores, né? E a maioria das teorias, das grandes teorias, dos grandes pensadores, eles foram forjados e formados fora da academia, como Einstein, ele cita Freud, Piaget, né? Eles passam por grandes derrotas e frustrações, né? O Einstein tentou publicar 2 vezes o artigo dele sobre a relatividade e não aceitaram, debocharam dele, né? Desprezaram ele, né? Então o desprezo faz parte da sociedade. A sociedade despreza aquilo que ela não deveria desprezar e enaltece aquilo que não deveria enaltecer, porque nós somos seres doentes emocionalmente ainda e valorizamos aquilo que não é produtivo. Então não é comum da gente valorizar uma teoria, novos Einsteins, que poderiam vir, novos Piaget, que poderiam surgir novos Newtons, né? Que o Newton, se for ver, a grande maioria, ele debocham do Newton, porque ele ficou isolado, que ele não se relacionava bem com as pessoas, né? Mas a sociedade não valoriza o tempo que ele ficou estudando para desenvolver as teorias, porque ele passou por uma pandemia, né? O Newton dispensou todos os alunos que ele tinha na época e ficou estudando, se debruçou em cima da teoria da gravitação universal, e sem o qual o desenvolvimento não seria igual, né? Sem a dedicação que ele teve. Embora as ciências modernas vão além dos estudos de Newton, mas o importante que ele fez foi um passo para o progresso da humanidade. Então, geralmente, não se valoriza o conhecimento, né? Então, numa tecnologia onde o diálogo não faz parte, as imposições fazem parte, a tecnologia trouxe vários transtornos emocionais, a ansiedade. A gente vive num mundo bastante ansioso, as pessoas querem as soluções de uma hora para outra. Quem nunca foi assolado por uma ansiedade para obter as coisas, né? Respostas dos demais, se chatear com a lentidão do outro? Isso são sintomas de que nós estamos ansiosos. E a sociedade é uma fábrica de ansiosos, porque valoriza mais aquilo que se aparenta, o que se tem, né? Até Ana Beatriz Barbosa fala isso em Mentes Consumistas, que é um livro que está aqui no canal, de que a sociedade valoriza mais o ter do que o ser, né? E o semeador de ideias valoriza mais o ser, né? Não valoriza os erros do ser, valoriza o ser que erra, né? Um filósofo nos falou isso, né?
Então, uma mente consumista, numa sociedade que a gente vive hoje, é uma sociedade que tem dependências psicológicas. Nós falamos muito das dependências químicas, que é algo mais aflorado, mas as dependências psicológicas, um cérebro viciado com coisas e pessoas, vai matando aos poucos e geram bastante frustrações. E viver é um contrato de risco. É preciso se deleitar, apreciar o belo nesse teatro da vida e transportar as montanhas. Quando você fala transportar as montanhas, é justamente a questão de transpor as dificuldades, superar as dificuldades, né, que são inerentes à nossa evolução, né? Pensar criticamente deve fazer parte do nosso dia a dia.